As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. O que pode ser mais absurdo do que demonstrar modéstia para com nossos iguais e optar por suspender nosso julgamento a fim de não incorrer na culpa de imprudência, enquanto petulantemente insultamos os juízos ocultos de Deus, juízos que devemos olhar para cima e reverenciar. Portanto, nenhum homem refletirá de maneira justa e útil sobre a providência de Deus, salvo aquele que se recorda de que lida com seu próprio Criador e o Criador do mundo. E, no exercício da humildade que lhe convém, manifesta tanto temor quanto reverência. Daí é que nos dias de hoje, muitos cães destroem esta doutrina com dentes venenosos ou ao menos atacam-na com seus latidos, recusando dar mais licença a Deus do que a própria razão lhes dita. Com que petulância somos atacados por não estarmos satisfeitos com os preceitos da lei, nos quais a vontade de Deus está compreendida, e por manter que o mundo é governado por seus conselhos secretos, como se nossa doutrina fosse a invenção de nossa própria mente e não estivesse claramente declarada pelo Espírito e repetida em inúmeras formas de expressão. Visto que algum sentimento de vergonha os restringe de ousar vomitar suas blasfêmias contra o céu, eles pretendem arranjar uma briga conosco. Mas, se recusam a admitir que todo evento que acontece no mundo é governado pelo incompreensível conselho de Deus, que expliquem qual é o efeito de, como a Escritura declara, seus juízos serem um grande feito. Salmo 36:7. Pois quando Moisés exclama que a vontade de Deus não está no céu para que digas, quem subirá por nós ao céu e a trará para nós? Nem está além do mar, para que digas, quem atravessará o mar por nós e a trará até nós? Deuteronômio 30, 12 e 13, porque foi explicada familiarmente na lei, segue-se que deve haver outra vontade oculta, a qual é comparada a um grande feito. É dessa vontade que Paulo exclama, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Romanos 11, 34. É verdade, de fato, que na lei e no Evangelho estão compreendidas mistérios que transcendem de muito a medida de nossos pecados. Mas visto que Deus, para capacitar seu povo a entender esses mistérios que julgou revelar em sua palavra, ilumina suas mentes com um espírito de entendimento, eles agora não mais são um abismo, mas um caminho no qual podem andar com segurança, uma lâmpada para guiar seus pés, uma luz da vida, uma escola de verdade clara e certa. Contudo, o admirável método de governar o mundo é justamente chamado de um abismo, porque enquanto está oculto para nós, deve ser reverentemente adorado. Ambas as visões, Moisés as expressou de forma bela em poucas palavras. As coisas secretas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre. Deuteronômio 29. Vemos como ele nos ordena não apenas a meditar cuidadosamente na lei, mas a olhar para cima com reverência para a providência secreta de Deus. O livro de Jó também, para manter nossas mentes humildes, contém uma descrição deste elevado tema. Após fazer uma análise abrangente do universo e discorrer magnificamente sobre as obras de Deus, o autor do livro de Jó acrescenta: eis que são partes dos seus caminhos, mas quão pouco do seu poder é ouvido. Por isso, em outro trecho, ele faz a distinção entre a sabedoria que habita em Deus e a medida da sabedoria que ele atribuiu ao homem. Jó 28, 28. Após discursar sobre os segredos da natureza, ele diz que a sabedoria está escondida aos olhos de todos os viventes, e Deus entende o caminho dela. Logo após acrescenta que ela foi divulgada para que fosse investigada. Pois ao homem ele disse, eis que o temor do Senhor é sabedoria. A isso se referem as palavras de Agostinho. Como não sabemos todas as coisas que Deus faz a nosso respeito de maneira mais ordenada, devemos com boa intenção agir conforme a lei e, em algumas coisas, sermos guiados por ela, sua providência sendo imutável. Portanto, já que Deus reivindica para si o direito de governar o mundo, um direito que nos é desconhecido, que seja nossa lei de modéstia e sobriedade, submeter-nos à sua autoridade suprema, considerando sua vontade como nossa única regra de justiça e a causa mais perfeita de todas as coisas,
Não aquela vontade absoluta de que os sofistas falam quando, por um divórcio profano e ímpio, separam sua justiça do seu poder, mas sim aquela providência universal que tudo governa, da qual nada flui que não seja reto, ainda que as razões disso possam estar ocultas. Aqueles que aprenderam essa modéstia não murmurarão contra Deus por adversidades passadas, nem o acusarão da culpa de suas próprias maldades, como faz Agamenon em Homero. Não me culpe, mas a Júpiter e ao destino. Pelo contrário, não se destruirão em desespero, como o jovem em Plauto, dizendo: instável é a condição dos negócios. Em vez de fazerem como querem, os homens apenas cumprem seu destino. Vou me esconder na morte e lá acabar minha fortuna com minha vida. Nem, sob o exemplo de outro, usarão o nome de Deus como manto para seus crimes, pois, em outra comédia, assim se expressa: Deus foi o instigador. Acredito que os deuses quiseram. Se não quisessem, não teria acontecido. Eu sei. Pelo contrário, procurarão e aprenderão das Escrituras o que é agradável a Deus e, sob a orientação do Espírito, se esforçarão para alcançá-lo, preparados para seguir para onde quer que Deus os chame. Isso mostrará, por seu exemplo, que nada é mais útil do que o conhecimento dessa doutrina, que homens perversos atacam imerecidamente, porque às vezes é abusada de maneira ímpia. Os profanos fazem tanto estardalhaço com suas plurais tolices que quase, segundo a expressão, confundem céu e terra. Se o Senhor marcou o momento da nossa morte, ele não pode ser evitado. É em vão trabalhar e tomar precauções. Portanto, quando alguém não ousa viajar por um caminho que sabe ser infestado de ladrões, quando outro chama um médico e se incomoda com remédios por causa de sua saúde, um terceiro se abstém de alimentos mais pesados para não prejudicar sua constituição, e um quarto tem medo de morar em uma casa ruindo. Todos, em suma, criam e com grande entusiasmo buscam caminhos pelos quais podem alcançar os objetos de seus desejos. Ou esses são remédios para corrigir a vontade de Deus, ou seu decreto certo não fixa os limites da vida e da morte, da saúde e da doença, da paz e da guerra, e de outras questões que os homens, conforme desejam ou odeiam, estudam com sua própria indústria para garantir ou evitar. Na verdade, esses trivialidades até inferem que as orações dos fiéis devem ser perversas, por não dizer supérfluas, porque suplicam ao Senhor por coisas que ele decretou desde a eternidade, e então imputam tudo o que acontece à providência de Deus, coniventes com o homem que se sabe ter planejado expressamente. Se um assassino matou um cidadão honesto, dizem que ele executou o conselho de Deus. Se alguém cometeu roubo ou adultério, o ato foi provido e ordenado pelo Senhor, e ele é o ministro de sua providência. Se seu filho aguardou com indiferença a morte de seu pai, sem tentar remédio algum, ele não poderia contrariar o que Deus tinha predeterminado desde a eternidade. Assim, todos os crimes recebem o nome de virtudes, por estarem em conformidade com a ordenação divina. Quanto aos eventos futuros, Salomão facilmente concilia a deliberação humana com a providência divina, pois, enquanto critica a estupidez daqueles que presumem fazer algo sem Deus, como se não fossem governados por sua mão, ele se expressa assim em outro lugar. O coração do homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos, insinuando que os decretos eternos de Deus não impedem de maneira alguma que procedamos sob sua vontade para prover nossas necessidades e organizar nossos assuntos. A razão disso é clara, pois quem fixou os limites da nossa vida, ao mesmo tempo, nos confiou o cuidado dela, forneceu meios para preservá-la, nos preveniu dos perigos aos quais estamos expostos e nos deu precauções e remédios para que não sejamos surpreendidos. Nossa obrigação é clara, ou seja, como o Senhor nos confiou a defesa de nossa vida, devemos defendê-la, já que Ele oferece assistência para usá-la. Nos previne contra o perigo para que não nos precipitemos e nos fornece remédios para não os negligenciarmos. Mas disse que um perigo que não é fatal não nos prejudicará, e um que é fatal não pode ser resistido por qualquer precaução. Mas e se os perigos não são fatais, apenas porque o Senhor determinou? Depois de realizar uma pesquisa ampla sobre o universo e discursar magnificamente sobre as obras de Deus, o livro acrescenta: estas são partes dos seus caminhos, mas como pouca coisa sabemos dele. Jó 26:14. Por essa razão, em outro trecho, ele faz uma distinção entre a sabedoria que habita em Deus e a medida de sabedoria que ele atribuiu ao homem. Jó 28:21-8.
Depois de discutir os segredos da natureza, ele diz que a sabedoria está oculta aos olhos de todos os viventes, mas Deus entende o caminho dela. Logo após, acrescenta que ela foi divulgada para que fosse investigada, pois ao homem ele disse: eis que o temor do Senhor é sabedoria. A isso se referem as palavras de Agostinho. Como não sabemos todas as coisas que Deus faz em relação a nós na melhor ordem, devemos agir com boa intenção segundo a lei, e em algumas coisas ser guiados por ela, sua providência sendo imutável. Portanto, uma vez que Deus reivindica para si o direito de governar o mundo, um direito que nos é desconhecido, que seja nossa lei de modéstia e sobriedade, aceitar sua autoridade suprema quanto à sua vontade como nossa única regra de justiça e a causa mais perfeita de todas as coisas. Não se trata daquela vontade absoluta que os sofistas desejavam quando, de maneira profana e ímpia, separavam sua justiça de seu poder, mas daquela providência universal e soberana de onde não flui nada que não seja justo, embora as razões disso possam ser ocultas. Os que aprenderam essa modéstia não murmurarão contra Deus pela adversidade do passado, nem o culparão pelos próprios pecados, como Agamemnon de Homero faz. Não me culpe, mas Júpiter e o destino. Por outro lado, não se destruirão, como o jovem em Plauto, em desespero, como se fossem arrastados pelos destinos. Inconstante é a condição dos assuntos. Em vez de agir conforme seu desejo, os homens apenas cumprem seu destino. Eu me esconderei na guerra e lá acabarei minha sorte com minha vida. Nem, sob o exemplo de outro, usarão o nome de Deus como capa para seus crimes. Em outra comédia, como no caso de Hades, expressa-se da seguinte maneira: Deus foi o impulsionador. Creio que os deuses quiseram assim. Se não quisessem, não teria acontecido, eu sei. Eles, em vez disso, investigarão e aprenderão nas Escrituras o que agrada a Deus, e, sob a orientação do Espírito, esforçar-se-ão para alcançá-lo, preparados para seguir onde quer que Deus os chame. Mostrarão, pelo exemplo, que nada é mais útil do que o conhecimento dessa doutrina, que os homens perversos atacam injustamente porque às vezes é mal utilizada. Os profanos fazem tanto alarde com suas pluralidades tolas que quase confundem céu e terra. Se o Senhor marcou o momento de nossa morte, não pode ser evitada. É em vão lutar e tomar precauções. Portanto, quando alguém não ousa viajar por uma estrada infestada de ladrões, quando outro chama o médico e se incomoda com remédios por sua saúde, um terceiro se abstém de alimentos grosseiros para não prejudicar sua constituição, e um quarto teme viver em uma casa em ruínas. Todos esses são remédios tomados para corrigir a vontade de Deus. Ou seu decreto certo não estabelece os limites da vida e da morte, saúde e doença, paz e guerra, e outros assuntos que os homens, conforme desejam e odeiam, estudam por sua própria indústria para garantir ou evitar. Essas trivialidades até inferem que as orações dos fiéis devem ser perversas, senão supérfluas, porque pedem ao Senhor para prover coisas que Ele decretou desde a eternidade, e depois imputam tudo o que acontece à providência de Deus, desculpando-se com o homem que foi claramente o responsável por tal ato. Um assassino matou um cidadão honesto, dizem. Ele executou o conselho de Deus. Alguém cometeu furto ou adultério, o ato foi provido e ordenado pelo Senhor. Ele é ministro de sua providência. Seu filho esperou com indiferença a morte do pai sem tentar remédio algum. Ele não poderia se opor a Deus, que havia predeterminado isso desde a eternidade. Assim, todos os crimes recebem o nome de virtudes por estarem de acordo com a ordem divina. Quanto aos eventos futuros, Salomão facilmente reconcilia a deliberação humana com a providência divina, pois, embora ele critique a tolice daqueles que presumem empreender algo sem Deus, como se não fossem governados por sua mão, ele se expressa em outro trecho. O coração do homem propõe seus caminhos, mas o Senhor dirige seus passos. Provérbios 19. Insinuando que os decretos eternos de Deus, de maneira nenhuma, nos impedem de proceder sob sua vontade para prover a nós mesmos e organizar todos os nossos assuntos. A razão para isso é clara, pois aquele que fixou os limites de nossa vida, ao mesmo tempo nos encarregou de cuidar dela. Forneceu meios para preservá-la, nos alertou sobre os perigos aos quais estamos expostos e nos forneceu precauções e remédios para que não sejamos surpreendidos. Agora, nosso dever é claro. Uma vez que o Senhor nos encarregou da defesa de nossa vida, devemos defendê-la. Como Ele oferece ajuda, devemos usá-la, e como Ele nos alerta do perigo, não devemos ir em frente imprudentes.
Como ele fornece remédios, não devemos negligenciá-los. Mas disse que um perigo que não é fatal não nos prejudicará, e um que for fatal não poderá ser resistido por nenhuma precaução. Mas e se os perigos não forem fatais, simplesmente porque o Senhor nos forneceu os meios para afastá-los e superá-los? Veja até onde seu raciocínio concorda com a ordem da providência divina. Você infere que o perigo não deve ser evitado porque, se não for fatal, você escapará sem precaução, enquanto o Senhor lhe ordena que se proteja justamente porque ele não quer que seja fatal. Esses cavaleiros insanos não percebem o que está claramente diante de seus olhos, ou seja, que o Senhor forneceu aos homens a arte de deliberar e de agir com cautela para que os usem em conformidade com sua providência na preservação de suas vidas. Por outro lado, negligência e preguiça os fazem atrair os males que ele associou a elas. Como é que um homem previdente, enquanto cuida de sua segurança, se desvencilha de males iminentes, enquanto um homem tolo com temeridade imprudente perece, a não ser que a prudência e a tolice sejam, em ambos os casos, instrumentos da dispensão divina? Deus se agradou em ocultar de nós todos os eventos futuros para que possamos nos preparar para eles como algo incerto e não cessar de aplicar os remédios fornecidos até que tenham sido superados ou tenham se mostrado demasiado para todos os nossos cuidados. Dessa forma, observei anteriormente que a providência de Deus não intervém simplesmente, mas ao empregar meios assume, por assim dizer, uma forma visível. Quem te tocar, toca a menina dos meus olhos. Temos uma cidade forte. A salvação será um ponto para muros e fortificações. Pode uma mulher esquecer seu filho de peito, de modo que não tenha compaixão do filho do seu ventre? Sim, elas podem esquecer, mas eu não te esquecerei. Não! O principal objetivo dos livros históricos das Escrituras é mostrar que os caminhos dos seus santos são tão cuidadosamente guardados pelo Senhor que impedem até mesmo que eles machuquem o pé contra uma pedra. Portanto, como acabamos de refutar, justamente a opinião daqueles que fingem uma providência universal, que não se digna a tomar cuidado especial de cada criatura, é de extrema importância que reconheçamos especialmente esse cuidado em relação a nós mesmos. Daí, nosso Salvador, depois de declarar que até mesmo um pardal não cai ao chão sem a vontade do Pai, imediatamente faz a aplicação de que, sendo mais valiosos do que muitos pardais, devemos considerar que Deus cuida de nós com mais zelo. Ele estende isso ainda mais ao nos assegurar de que até os cabelos de nossa cabeça estão todos contados. O que mais podemos desejar, senão que nenhum fio de cabelo de nossa cabeça caia, salvo de acordo à vontade? Falo não apenas da raça humana em geral. Deus, tendo escolhido a igreja para sua morada, não pode haver dúvida de que, ao governá-la, ele dá manifestações singulares de seu cuidado paternal. O servo de Deus, confirmado por essas promessas e exemplos, acrescentará as passagens que ensinam que todos os homens estão sob o seu poder, seja para conciliar suas mentes, seja para reprimir sua maldade e evitar que causem dano. Pois é o Senhor quem nos dá favor, não apenas com aqueles que nos querem bem, mas também aos olhos dos egípcios, Êxodo 3, versículo 21, de várias maneiras, derrotando a malícia de nossos inimigos. Às vezes ele os priva de toda presença de espírito, de modo que não podem realizar nada de forma sensata ou sóbria. Por essas vias, ele envia Satanás para ser uma mentira na boca de todos os profetas, a fim de enganar. Acabe, 1 Reis 22, versículo 22. Pelo conselho dos jovens, ele tão enfatua Reoboão que sua tolice o priva do seu reino. 1 Reis 12, versículos 10 e 15. Às vezes, quando os deixa na posse do intelecto, ele os enche de terror e desespero, de modo que não podem nem querer nem planejar a execução do que haviam projetado. Às vezes também, depois de permitir que tentem o que o desejo e a raiva sugerem, ele interrompe oportunamente seu caminho e lhes permite não concluir o que haviam começado. Assim, o conselho de Aitofel, que teria sido fatal para Davi, foi frustrado antes de seu tempo. Vê Samuel 17, versículos 7 e 14. Assim, para o bem e segurança do seu povo, ele governa todas as criaturas, até o próprio diabo, que vemos não ousar tentar nada contra Jó sem sua permissão e comando. Esse conhecimento é necessariamente seguido por gratidão e prosperidade, paciência na adversidade e incrível segurança para o tempo vindouro. Portanto, tudo o que resultar próspero e de acordo com sua vontade, o cristão atribuirá inteiramente a Deus, seja ele experimentado por meio da instrumentalidade dos homens,
seja auxiliado por criaturas inadequadas. Pois ele considerará com si mesmo: certamente foi o Senhor quem dispôs as mentes dessas pessoas a meu favor, ligando-as a mim, de modo que se tornassem instrumentos de sua bondade. Em uma colheita abundante, ele pensará que é o Senhor quem ouve o céu, para que o céu ouça a terra e a própria terra seus próprios filhos. Em outros casos, ele não terá dúvida de que deve toda a sua prosperidade à bênção divina, e advertido por tantas circunstâncias, sentirá impossível ser ingrato. Se algo adverso lhe acontecer, ele imediatamente elevará sua mente a Deus, cuja mão é mais eficaz em nos impressionar com paciência e moderada placidez de espírito. Se José tivesse mantido seus pensamentos fixos na traição de seus irmãos, nunca poderia ter retomado o afeto fraternal por eles. Mas, voltando-se para o Senhor, ele esqueceu o agravo e estava tão inclinado à brandura e misericórdia que até mesmo confortou voluntariamente seus irmãos, dizendo-lhes: não se entristeçam nem se irriteis convosco, pois foi Deus quem me enviou diante de vós para preservar a vida. Quanto a você, eles pensaram mal contra mim, mas Deus o destinou para o bem. Gênesis 45, versículos 5 e 50, versículo 20. Se Jó tivesse se voltado contra os caldeus, por quem ele foi saqueado, ele certamente teria sido incendiado pela vingança. Mas ao reconhecer a obra do Senhor, ele se acalma com este sentimento mais belo. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Assim, quando Davi foi atacado por Simei com pedras e maldições, se ele tivesse imediatamente fixado seus olhos no homem, teria incitado seu povo a vingar o agravo. Mas percebendo que ele agia não sem o impulso do Senhor, ele os acalma, dizendo: deixe-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Jeremias 16, versículo 10. Com o mesmo freio, ele em outro lugar restringe o excesso de sua tristeza. Fiquei mudo, não abri minha boca, porque tu o fizeste. Salmo 39, versículo 9. Se não há remédio mais eficaz para a ira e impaciência, certamente não fez pouco progresso quem aprendeu a meditar sobre a providência divina, de tal maneira a ser capaz de sempre trazer sua mente para isso. O Senhor quis assim, deve, portanto, ser suportado não apenas porque é ilícito lutar contra ele, mas porque ele não quer nada que não seja justo e apropriado. O todo chega a isso. Quando injustamente atacados pelos homens, negligenciando a malícia deles, que só agravaria nossa tristeza e o que nossa mente pediria por vingança, devemos lembrar de ascender a Deus e aprender a considerar como certo que o que quer que um inimigo malvado tenha feito contra nós foi permitido e enviado por sua justa disposição. Paulo, para suprimir nosso desejo de retaliar injúrias, sabiamente nos lembra que não lutamos contra carne e sangue, mas contra o inimigo espiritual, o diabo, para que possamos nos preparar para o combate. Efésios 6, versículo 12. Mas, para acalmar todos os impulsos da paixão, a consideração mais útil é que Deus arma o diabo, assim como todos os ímpios, para o conflito e se senta como árbitro, para que ele possa exercitar nossa paciência. Mas, se os desastres e misérias que nos afligem acontecem sem a agência dos homens, devemos recordar a doutrina da lei, Deuteronômio 28, versículo 1, que toda prosperidade tem sua fonte na bênção de Deus, e toda adversidade é sua maldição, e devemos tremer diante da terrível denúncia. Se vocês não se deixarem corrigir por estas coisas, mas andarem contrariamente a mim, também andarei contrariamente a vocês. Levítico 26, versículos 23 e 24. Essas palavras condenam nosso torpor. Assim, de acordo com nosso sentido cardinal, considerando que o que quer que aconteça de qualquer forma é fortuito, não somos animados pela bondade de Deus para adorá-lo, nem estimulados por sua praga para nos arrependermos. E é por isso que Jeremias, Lamentações 3, versículo 38, e Amós 3, versículo 6, repreenderam amargamente os judeus por não acreditarem que o bem, assim como o mal, é produzido pelo comando de Deus. No mesmo sentido são as palavras de Isaías: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ao mesmo tempo, o cristão não negligenciará as causas inferiores, pois, enquanto considera aqueles por quem foi beneficiado como ministros da bondade divina, não os desprezará como se sua bondade não merecesse gratidão, mas, sentindo-se sinceramente obrigado a eles, confessará voluntariamente a obrigação e procurará, segundo sua capacidade, retribuí-la. Finalmente, nas bênçãos que recebe, reverenciará
e exaltará a Deus como o autor principal. Mas também honrará os homens como seus ministros, percebendo, como é verdade, que pela vontade de Deus, ele está em dívida com aqueles pelos quais Deus se agradou de lhe mostrar bondade. Se sofrer qualquer perda por negligência ou imprudência, ele acreditará de fato que foi a vontade do Senhor que assim fosse, mas ao mesmo tempo atribuirá isso a si mesmo. Se alguém, a quem era seu dever cuidar, mas a quem tratou com negligência, for levado pela doença, embora sabendo que a pessoa havia alcançado um limite além do qual não é possível passar, não atenuará sua culpa, mas como não cumpriu seu dever fielmente para com ela, sentirá como se ela tivesse perecido por sua negligência culpada. Muito menos, quando se tratar de roubo, assassinato, fraude e malícia premeditada, ele atenuará sob o pretexto da providência divina. Mas no mesmo crime, reconhecerá distintamente a justiça de Deus e a iniquidade do homem, como cada uma manifestada separadamente. No futuro, especialmente, tomará em conta tais causas inferiores. Se não for deixado desamparado de ajuda humana, que possa empregar para sua segurança, ele considerará isso como uma bênção divina, mas não será negligente em tomar medidas ou lento em empregar a ajuda daqueles que vêm possuidores dos meios de assisti-lo. Considerando todas as ajudas que as criaturas podem oferecer como mãos que lhe são oferecidas pelo Senhor, ele se aproveitará delas como instrumentos legítimos da providência divina. Embora não saiba qual será o resultado de qualquer negócio em que se envolva, sabe que em todas as coisas o Senhor proverá para o seu bem. Zelosamente ele buscará o que considera melhor, até onde suas habilidades o permitirem, ao adotar suas medidas. Ele não será levado por suas próprias impressões, mas se entregará à sabedoria de Deus, para que, sob sua orientação, seja conduzido ao caminho certo. Contudo, sua confiança na ajuda externa não será tal que a presença dela o faça sentir-se seguro e a ausência o encha de pavor, como se estivesse desamparado. Sua mente estará sempre fixada na providência de Deus sozinha. Nenhuma consideração das circunstâncias presentes será permitida aftá-lo da contemplação firme dela. Assim, Joabe, enquanto reconhece que o resultado da batalha está inteiramente nas mãos de Deus, não se torna inativo, mas prossegue com vigor naquilo que lhe cabe, dizendo: sede de bom ânimo, e vamos lutar pelos nossos povos e pelas cidades de nosso Deus, e que o Senhor faça o que lhe parecer melhor. 2 Samuel 10, versículo 12. A mesma convicção, mantendo-nos livres da imprudência e falsa confiança, nos estimulará a orações constantes, ao mesmo tempo em que enche nossas mentes de boa esperança. Isso nos permitirá sentir segurança e desafiar todos os perigos que nos cercam. Aqui somos fortemente lembrados da inestimável felicidade de uma mente piedosa. Incontáveis são os males que cercam a vida humana e apresentam a morte em tantas formas diferentes, para não irmos além de nós mesmos, já que o corpo é um receptáculo, a mãe de 1000 doenças. O homem não pode se mover sem carregar consigo muitas formas de destruição. Sua vida está, de certa forma, entrelaçada com a morte, pois o que mais se pode dizer quando o calor e o frio trazem perigo igual? Em qualquer direção que se vire, todos os objetos ao redor não apenas podem fazer mal, mas quase abertamente ameaçam e parecem apresentar a morte imediata. Suba a bordo de um navio e você está a um suspiro da morte. Monte um cavalo e o tropeço de um pé põe sua vida em risco. Caminhe pelas ruas e cada telha nos telhados é uma fonte de perigo. Se um instrumento afiado estiver em suas mãos ou nas de um amigo, o possível mal é evidente. Todos os animais selvagens que você vê são tantos seres armados para sua destruição. Mesmo dentro de um jardim cercado por altos muros, onde tudo ministra o prazer, uma serpente às vezes se esconde. Sua casa constantemente exposta ao fogo ameaça você com a pobreza durante o dia e com a destruição à noite. Seus campos sujeitos a granizo, míldio, seca e outras lesões anunciam esterilidade e, assim, fome. Não falo nada de veneno, traição, roubo, alguns dos quais nos cercam em casa, outros nos acompanham para o exterior. Em meio a esses perigos, o homem não deve ser muito miserável, como alguém que, mais morto que vivo, respira com dificuldade e ansiedade, como se uma espada suspensa constantemente sobre seu pescoço. Pode-se dizer que essas coisas acontecem raramente, ao menos não sempre, ou para todos, certamente nunca todas de uma vez. Admito, mas como somos lembrados pelo exemplo de outros, que elas também podem acontecer conosco e que nossa vida não é uma exceção, assim como a deles,
É impossível não temer e não se assustar como se elas fossem acontecer conosco. O que se pode imaginar mais grave que tal apreensão? Acrescente que há algo como um Deus insultado quando se diz que o homem, a mais nobre das criaturas, está exposto a cada golpe cego e aleatório da fortuna. Aqui, no entanto, estamos apenas nos referindo à miséria que o homem deve sentir quando está sob o domínio do acaso. Mas, uma vez que a luz da providência divina iluminou a alma do crente, ele é aliviado e libertado não apenas do medo extremo e da ansiedade que antes o oprimiam, mas de toda a preocupação. Pois, assim como ele se estremece justamente com a ideia de acaso, ele pode se entregar confiantemente a Deus. Isso eu digo, é o seu consolo. Que seu Pai Celestial abrange todas as coisas sob seu poder, governa-as a seu bel prazer, por seu sinal, regula-as com sua sabedoria, de modo que nada acontece a não ser conforme sua nomeação. Recebido em seu favor e entregue aos cuidados de seus anjos, nem o fogo, nem a água, nem a espada podem fazer-lhe mal, exceto na medida em que Deus, seu mestre, permita. Pois assim canta o Salmo: certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o terror de noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a destruição que assola ao meio-dia. Salmo 91, versículos 2 a 6. Daí a confiança exaltada dos santos. O Senhor está ao meu lado. Não temerei o que pode fazer o homem contra mim. O Senhor está com os que me ajudam. Se um exército se acampar contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Salmo 118, versículo 6, 27, versículo 3, 23, versículo 4. Como se dá isso, pergunto eu, que sua confiança nunca falha? Mas enquanto o mundo aparentemente gira ao acaso, eles sabem que Deus está em todo lugar trabalhando e se sentem seguros de que sua obra será a sua segurança quando atacados pelo diabo e pelos homens ímpios. Se não fossem confirmados pela lembrança e meditação na providência, deveriam necessariamente desanimar. Mas quando lembram que o diabo e toda a legião dos ímpios estão em todas as direções, contidos pela mão de Deus, como com um freio, de modo que não podem conceber nenhum mal, nem planejar o que conceberam, nem, por mais que tenham planejado, mover um único dedo para perpetrá-lo, a não ser na medida em que ele permita, senão na medida em que ele ordene. Então não estão apenas atados por suas rédeas, mas são até forçados a servi-lo. Quando os justos pensam em todas essas coisas, eles têm fontes amplas de consolo. Assim como é prazer de Deus determinar a medida e o fim, para evitar que se soltem e desejem o que querem, sustentado por essa convicção, Paulo, que havia dito em um lugar que sua jornada foi dificultada por Satanás, Tessalonicenses 2, versículo 18, resolve, com a permissão de Deus, empreendê-la. Coríntios 16, versículo 7. Se ele tivesse apenas dito que Satanás era o obstáculo, poderia parecer que estava dando a ele poder demais, como se fosse capaz. Assim como é prazer de Deus determinar a medida e o fim, para evitar que se soltem e desejem o que querem, sustentado por essa convicção, Paulo, que havia dito em um lugar que sua jornada foi dificultada por Satanás, em Tessalonicenses 2, versículo 18, resolve, com a permissão de Deus, empreendê-la. Coríntios 16, versículo 7. Se ele tivesse apenas dito que Satanás era o obstáculo, poderia parecer que estava dando a ele poder demais, como se fosse capaz de até mesmo reverter os conselhos de Deus. Mas agora, quando faz de Deus o dispensador, em cuja permissão todas as jornadas dependem, ele mostra que, por mais que Satanás possa arquitetar, ele não pode realizar nada, a não ser na medida em que Deus permite. Pela mesma razão, Davi, considerando as diversas reviravoltas pelas quais a vida humana passa enquanto rola e, de certa forma, gira ao redor, retoma-se para este asilo. Meus tempos estão nas tuas mãos. Salmo 31, versículo 15. Ele poderia ter dito o curso da vida ou tempo no singular, mas ao usar tempos quis expressar que, por mais instável que seja a condição do homem, as vicissitudes que acontecem de tempos em tempos estão sob a regulação divina. Daí, Rezim e o rei de Israel, depois de terem unido suas forças para a destruição de Israel e pareciam tochas que haviam sido acesas para destruir e consumir a terra, são chamados pelo profeta de brasas fumegantes. Eles só podiam emitir um pouco de fumaça. Isaías 7, versículo 4.
Assim, Faraó, quando era objeto de temor por todos, devido à sua riqueza, força e à multitude de seus exércitos, é comparado à maior das bestas, enquanto seus exércitos são comparados aos peixes. E Deus declara que tomará tanto o líder quanto o exército com seus anzóis e os arrastará para onde quiser. Ezequiel 29, versículo 4. Em uma palavra, não prolongando mais sobre isso, preste atenção e você perceberá imediatamente que a ignorância da providência é a maior de todas as misérias, e o conhecimento dela é a maior felicidade. Sobre a providência de Deus, na medida em que contribui para a sólida instrução e consolação dos crentes, pois, embora desagrade a curiosidade dos homens tolos, é algo que não pode ser feito e não deve ser tentado. Já teria sido dito o suficiente se não restassem algumas passagens que parecem insinuar, ao contrário do ponto de vista que expusemos, que o conselho de Deus não é firme e estável, mas varia com as mudanças dos assuntos sublunares. Primeiramente, em referência à providência de Deus, é dito que ele se arrependeu de ter feito o homem, Gênesis 6, versículo 6, e de ter levantado Saul para o reino, Samuel 15, versículo 11, e que ele se arrependerá do mal que resolvera infligir ao seu povo assim que perceber alguma melhoria neles, Jeremias 18, versículo 8. Em segundo lugar, seus decretos às vezes são ditos ser anulados. Ele havia proclamado por meio de Jonas aos ninivitas: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, mas imediatamente após o arrependimento deles, inclinou-se a uma sentença mais misericordiosa. Jonas 3, versículos 4 a 10. Depois de ter, pela boca de Isaías, dado a Ezequias a notícia de sua morte, ele foi movido pelas lágrimas e orações dele a adiá-la. Isaías 38, versículo 15, 2 Reis 20, versículo 15. Daí, muitos argumentam que Deus não fixou os assuntos humanos por um decreto eterno, mas de acordo com os méritos de cada indivíduo e como ele julga justo e correto, dispõe de cada ano, dia e hora. Quanto ao arrependimento, devemos manter que ele não pode existir em Deus, assim como a ignorância, o erro ou a impotência. Se nenhum homem conscientemente ou voluntariamente se reduz à necessidade de arrependimento, não podemos atribuir o arrependimento a Deus sem dizer que ele não sabe o que acontecerá ou que ele não pode evitá-lo, ou que ele se precipita e inconsideradamente toma uma resolução e depois logo se arrepende. Mas tão distante está essa ideia do significado do Espírito Santo que, na própria menção do arrependimento, ele declara que Deus não é influenciado por qualquer sentimento de arrependimento, que ele não é homem para que se arrependa, e deve ser observado que no mesmo capítulo ambas as coisas são tão conjugadas que uma comparação dos versos remove admiravelmente a aparência de contradição. Quando é dito que Deus se arrependeu de ter feito Saul rei, o termo mudança é usado de maneira figurada. Pouco depois é acrescentado: a força de Israel não mentirá nem se arrependerá, porque não é homem para que se arrependa. 1 Samuel 15, versículo 29. Nessas palavras, sua imutabilidade é claramente afirmada sem figura. Por isso é certo que, na administração dos assuntos humanos, a ordenação de Deus é perpétua e superior a qualquer coisa semelhante ao arrependimento. Para que não haja dúvida sobre sua constância, até seus inimigos são forçados a dar testemunho disso. Balaão, mesmo contra sua vontade, exclamou: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse e não fará, ele falou e não cumprirá. Números 23, versículo 19. O que então é o arrependimento? É exatamente o mesmo que é expresso por outras formas de expressão pelas quais Deus é descrito para nós de forma humana, porque nossa fraqueza não pode alcançar sua grandeza. Qualquer descrição que recebamos dele deve ser ajustada à nossa capacidade para ser inteligível, e o modo de ajustar é representá-lo não como ele realmente é, mas como o concebemos, embora ele seja incapaz de qualquer sentimento de perturbação. Ele declara que está irado com os ímpios. Portanto, assim como quando ouvimos que Deus está irado, não devemos imaginar que há qualquer emoção nele, mas sim considerar o modo. Prazer, pois também é ele quem determina a medida e o fim, a fim de evitar que se soltem e queiram agir como desejam, sustentados por essa convicção. Paulo, que dissera em um lugar que sua jornada foi impedida por Satanás, Tessalonicenses, em outro resolve, com a permissão de Deus, empreendê-la. 1 Coríntios 16, 7.
Se tivesse apenas dito que Satanás era o obstáculo, poderia parecer que ele lhe dava muito poder, como se fosse capaz de até mesmo reverter os conselhos de Deus. Mas agora, ao fazer de Deus o dispositor, cuja permissão depende toda a jornada, ele mostra que, por mais que Satanás possa articular, ele não pode realizar nada, exceto na medida em que Deus permita. Pelo mesmo motivo, Davi, ao considerar as várias voltas que a vida humana dá, como que se girando e se movendo, recorre a este abrigo. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Ele poderia ter dito o curso da vida ou do tempo no singular, mas ao falar em tempos, quis expressar que, por mais instável que seja a condição do homem, as vicissitudes que estão sempre mudando estão sob a regulação divina. Por isso, Rezim e o rei de Israel, depois de unirem suas forças para a destruição de Israel e parecerem tochas que foram acesas para destruir e consumir a terra, são chamados pelo profeta de brasas fumegantes. Eles só poderiam emitir um pouco de fumaça. Isaías 7:4. Assim, Faraó, quando era objeto de temor para todos por sua riqueza, força e grande número de tropas, é comparado ao maior dos animais, enquanto suas tropas são comparadas a peixes. E Deus declara que tomará tanto o líder quanto o exército com seus anzóis e os arrastará para onde ele quiser. 4. Em uma palavra, para não me alongar mais sobre isso, preste atenção e perceberá imediatamente que a ignorância da providência é a maior de todas as misérias, e que o conhecimento dela é a maior felicidade. Sobre a providência de Deus, na medida em que contribui para a sólida instrução e consolação dos crentes, pois, ao satisfazer a curiosidade dos homens tolos, é algo que não pode ser feito e não deve ser tentado. Já teria sido dito o suficiente se não restassem algumas passagens que parecem insinuar, contrariamente à visão que expusemos, que o conselho de Deus não é firme e estável, mas varia com as mudanças dos assuntos sublunares. Primeiramente, em relação à providência de Deus, é dito que ele se arrependeu de ter feito o homem, Gênesis, e de ter elevado Saul ao reino, 1 Samuel 15:11, e que se arrependerá do mal que havia decidido infligir ao seu povo assim que perceber alguma emenda neles, Jeremias 18. Em segundo lugar, seus decretos às vezes são ditos como sendo anulados. Ele havia proclamado por Jonas aos ninivitas: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Mas imediatamente, ao se arrependerem, inclinou-se a uma sentença mais misericordiosa. Jonas 3:4-10. Depois que ele deu pela boca de Isaías a Ezequias a notícia de sua morte, foi movido pelas suas lágrimas e orações para adiá-la. Isaías 38:15, 10:20. Daí muitos argumentam que Deus não fixou os assuntos humanos por um decreto eterno, mas de acordo com os méritos de cada indivíduo, e como ele considera justo e reto, dispõe de cada ano, dia e hora. E quanto ao arrependimento, devemos manter que não pode existir em Deus, assim como a ignorância, erro ou impotência. Se nenhum homem conscientemente ou voluntariamente se reduz à necessidade de arrependimento, não podemos atribuir arrependimento a Deus sem dizer que ele não sabe o que acontecerá ou que não pode evitá-lo, ou que ele se precipita e inconsideradamente toma uma decisão e logo se arrepende. Mas tão distante está isso do significado do Espírito Santo que, na própria menção de arrependimento, ele declara que Deus não é influenciado por nenhum sentimento de arrependimento, que ele não é homem para se arrepender. E deve-se observar que, no mesmo capítulo, ambas as coisas estão tão bem unidas que uma comparação dos versículos elimina admiravelmente a aparência de contradição. Quando é dito que Deus se arrependeu de ter feito Saul rei, o termo mudança é usado figurativamente, logo após é adicionado: a força de Israel não mentirá nem se arrependerá, pois ele não é homem para se arrepender. Nessas palavras, sua imutabilidade é claramente afirmada, sem figura. Portanto, é certo que, ao administrar os assuntos humanos, a ordenação de Deus é perpétua e superior a qualquer coisa como arrependimento. Para que não haja dúvida de sua constância, até seus inimigos são forçados a testemunhar isso. Balaão, até contra sua vontade, exclamou: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Disse ele, e não o fará. Falou e não o cumprirá. O que então significa o termo arrependimento? O mesmo que significam as outras expressões pelas quais Deus é descrito humanamente, pois nossa fraqueza não alcança sua altura.
Qualquer descrição que recebemos dele deve ser reduzida à nossa capacidade para ser compreensível, e a maneira de reduzir é representá-lo não como ele realmente é, mas como nós o concebemos. Embora ele seja incapaz de qualquer sentimento de perturbação, ele declara que está irado com os ímpios. Portanto, assim como quando ouvimos que Deus está irado, não devemos imaginar que haja qualquer emoção nele, mas antes considerar a maneira de falar acomodada aos nossos pecados. Deus se aparecendo para nós como alguém inflamado e irritado sempre que exerce julgamento. Assim também não devemos imaginar nada mais sob o termo arrependimento do que uma mudança de ação. Os homens sendo propensos a testemunhar sua insatisfação por meio dessa mudança. Por isso, como toda mudança entre os homens é vista como uma correção do que desagrada, e a correção decorre do arrependimento, o mesmo termo aplicado a Deus simplesmente significa que seu procedimento mudou no meio tempo. Não há uma inversão de seu conselho ou vontade, nem mudança de seu afeto. O que desde a eternidade ele previu, aprovou e decretou. Ele prossegue com uniformidade imutável, por mais repentina que a variação possa parecer aos olhos dos homens. Além disso, a história sagrada, ao relatar que a destruição proclamada aos ninivitas foi remida e a vida de Ezequias, após uma intimação de morte, foi prolongada, não implica que os decretos de Deus foram anulados. Aqueles que pensam assim estão em ilusão quanto ao significado das ameaças, que, embora afirmem de forma simples, contêm nelas uma condição tácita, dependente do resultado. Por que o Senhor enviou Jonas aos ninivitas para prever a destruição de sua cidade? Porque ele, por meio de Isaías, deu a Ezequias a intimação de sua morte? Ele poderia ter destruído tanto eles quanto ele, sem uma mensagem para anunciar o desastre. Ele tinha algo mais em vista do que apenas lhes dar um aviso de morte, que poderia deixá-los ver de longe antes de chegar. Foi porque ele não desejava que fossem destruídos, mas reformados, e assim salvos da destruição. Quando Jonas profetiza que em 40 dias Nínive será subvertida, ele o faz para impedir a subversão. Quando Ezequias é proibido de esperar mais vida, é para que ele possa obter mais vida. Quem não vê agora que, por ameaças dessa natureza, Deus queria despertar aqueles a quem aterrorizou para que se arrependessem, a fim de que escapassem do julgamento que seus pecados mereciam? Se isso for assim, a própria natureza do caso nos obriga a suprir uma condição tácita em uma simples denúncia. Isso é até confirmado por casos análogos. O Senhor, repreendendo o rei Abimeleque por ter levado a esposa de Abraão, usa estas palavras: Eis que tu és mais um homem morto pela mulher que tomaste, pois ela é esposa de um homem. Mas depois da desculpa de Abimeleque, ele fala assim: Restaura o homem a sua mulher, pois ele é profeta, e ele orará por ti, e tu viverás. E se não a restaurar, sabe que certamente morrerás, tu e todos os teus. Vê-se que, com o primeiro anúncio, ele faz uma profunda impressão em sua mente, a fim de torná-lo ansioso para dar satisfação, e com o segundo ele explica claramente sua vontade. Como as outras passagens podem ser explicadas da mesma forma, não se deve inferir delas que o Senhor tenha revogado de alguma forma seu conselho anterior, porque ele lembrou o que havia promulgado. Ao denunciar punição, ele admoesta ao arrependimento aqueles que deseja poupar, pavimentando o caminho para seu decreto eterno, em vez de alterá-lo de alguma forma, seja na vontade ou na linguagem. A única diferença é que ele não expressa em tantas palavras o que é facilmente compreendido. As palavras de Isaías devem permanecer verdadeiras. O Senhor dos Exércitos propôs, e quem o impedirá? E sua mão está estendida, e quem a fará voltar? Isaías, seção 28. A instrumentalidade dos ímpios empregada por Deus. A instrumentalidade dos ímpios empregada por Deus, enquanto ele permanece livre de qualquer mancha. Este último capítulo do primeiro livro é composto por 3 partes. Roman numeral pom. Havendo sido dito que Deus submete todos os reprovados e até mesmo Satanás à sua vontade, 3 objeções surgem. Primeiro, que isso acontece pela permissão, não pela vontade de Deus. Para esta objeção há uma resposta dupla. Uma, que anjos e homens, bons e maus, não fazem nada além do que é determinado por Deus. A segunda, que todos os movimentos são secretamente dirigidos ao seu fim pela inspiração oculta de Deus. Seção 42. Roman numeral 2. Uma segunda objeção é que há 2 vontades contrárias em Deus, se por um conselho secreto ele decreta o que abertamente proíbe pela sua lei. Esta objeção refutada, seção 3,
Romano numeral 3. A terceira objeção é que Deus é o autor de toda a maldade, quando se diz não apenas usar a agência dos ímpios, mas também a mente carnal, a fonte das objeções levantadas contra a providência de Deus. Uma objeção primária faz uma distinção entre a permissão e a vontade de Deus, refutada. Anjos e homens, bons e maus, não fazem nada além do que foi decretado por Deus, isso provado por exemplos. Todos os movimentos ocultos são dirigidos ao seu fim pela instigação invisível, mas justa de Deus, com exemplos e respostas às objeções. Essas objeções originam-se de um espírito de orgulho e blasfêmia. Objeção de que devem haver duas vontades contrárias em Deus refutada, porque a vontade simples de Deus nos parece múltipla. Objeção de que Deus é o autor do pecado, refutada por exemplos, resposta e advertência de Agostinho. De outras passagens em que se diz que Deus atrai ou dobra Satanás e todos os reprovados à sua vontade, surge uma questão mais difícil. Pois a mente carnal mal pode compreender como, ao agir por seus meios, ele não contrai nenhuma mancha de sua impureza, nem como em uma operação comum, ele está isento de toda culpa e pode justificar seus próprios ministros. Daí a invenção de uma distinção entre fazer e permitir, pois muitos consideram incompreensível como Satanás e todos os ímpios estão tão sob a mão e autoridade de Deus, que ele dirige sua malícia para qualquer fim que lhe apraz e emprega suas iniquidades para executar seus juízos. A modéstia daqueles que se alarmam com a aparência de absurdo poderia talvez ser desculpada se não tentassem defender a justiça de Deus contra qualquer aparência de estigma, defendendo uma inverdade. Parece absurdo que o homem seja cegado pela vontade e comando de Deus e ainda assim seja punido imediatamente por sua cegueira. Daí recorre-se à evasão de que isso é feito apenas pela permissão e não pela vontade de Deus. Ele próprio, porém, declarando abertamente que faz isso, rejeita a evasão de que os homens não fazem nada senão por instigação secreta de Deus e não discutem nem deliberam sobre nada além do que ele decretou previamente consigo mesmo e faz acontecer por sua direção secreta, como é provado por inúmeras passagens claras das Escrituras. O que formalmente citamos dos Salmos, que ele faz tudo o que lhe apraz, certamente se estende a todas as ações dos homens. Se Deus é o árbitro da paz e da guerra, como é dito, e isso sem qualquer exceção, quem ousará dizer que os homens são conduzidos aleatoriamente por um impulso cego enquanto ele está inconsciente ou quieto? Mas o modo será esclarecido por exemplos especiais. No primeiro capítulo de Jó, aprendemos que Satanás aparece na presença de Deus para receber suas ordens, assim como os anjos que obedecem espontaneamente. O modo e o fim são diferentes. Mas o fato é que ele não pode tentar nada sem a vontade de Deus. Mas embora depois seu poder de afligir o santo pareça ser apenas uma permissão, ainda que o sentimento seja verdadeiro, o Senhor deu e o Senhor tirou como agradou ao Senhor, assim foi feito, inferimos que Deus foi o autor da prova da qual Satanás e os ímpios ladrões foram meros instrumentos. O objetivo de Satanás é levar o santo à loucura pelo desespero. Os sabeus, cruel e maldosamente, fazem uma incursão repentina para roubar outra de suas propriedades. Jó reconhece que foi privado de toda a sua propriedade e levado à pobreza, porque tal foi o prazer de Deus. Portanto, seja o que for que homens ou Satanás mesmos concebam, Deus mantém o leme e faz com que todos os seus esforços contribuam para a execução de seus juízos. Deus deseja que o pérfido Acabe seja enganado, e o diabo oferece sua agência para esse propósito, sendo enviado com um comando específico para ser um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Se o cegamento e a infatuação de Acabe são um juízo de Deus, a ficção de mera permissão chega ao fim, pois seria ridículo que um juiz apenas permitisse e não também decretasse o que deseja que seja feito no exato momento em que comete a execução disso. Aos seus ministros, os judeus têm a intenção de destruir Cristo. Pilatos e os soldados os permitem em sua fúria. No entanto, os discípulos confessam em oração solene que todos os ímpios não fizeram nada além do que a mão e o conselho de Deus decretaram. Atos 4, 28. Assim como Pedro havia dito anteriormente em seu discurso que Cristo foi entregue à morte pelo conselho determinado e presciência de Deus, Atos 2, 23. Em outras palavras, Deus, a quem todas as coisas são conhecidas desde o princípio, havia determinado o que os judeus haviam executado. Ele repete a mesma coisa em outro lugar.
As coisas que Deus mostrou pela boca de todos os seus profetas que Cristo deveria sofrer, ele assim cumpriu. Atos 4:18. Absalão, incestuosamente profanando a cama de seu pai, planeja um crime detestável. Deus, no entanto, declara que foi sua obra, pois as palavras são: tu o fizeste secretamente, mas eu farei isso diante de todo Israel e diante do sol. As crueldades dos caldeus na Judéia são declaradas por Jeremias como sendo obra de Deus, razão pela qual Nabucodonosor é chamado de servo de Deus. Deus frequentemente exclamava que, por sua ira, pelo som de sua trombeta, por sua autoridade e comando, os ímpios eram excitados à guerra. Ele chama os assírios de vara de sua ira e as ações que eles realizam em suas mãos como a destruição da cidade e a queda do templo, que ele chama de sua própria obra. Davi, não murmurando contra Deus, mas reconhecendo-o como um justo juiz, confessa que as maldições de Simei foram proferidas por ordem dele. O Senhor disse que ele o amaldiçoou. Frequentemente na história sagrada, o que acontece é dito como procedente do Senhor, como a revolta das 10 tribos, a morte dos filhos de Eli e muitos outros exemplos semelhantes. Aqueles que têm um conhecimento razoável das Escrituras sabem que, para ser breve, estou apresentando apenas alguns trechos entre muitos, dos quais é perfeitamente claro que é uma tolice substituir a mera permissão pela providência de Deus, como se ele estivesse sentado em uma torre de vigia esperando eventos fortuitos, enquanto seus juízos dependem da vontade do homem. Em relação aos movimentos secretos, o que Salomão diz sobre o coração de um rei, que é voltado para um lado e para o outro, como Deus bem entende, certamente se aplica a toda a raça humana e tem a mesma força como se tivesse dito que qualquer coisa que concebemos em nossas mentes é dirigida ao seu fim pela inspiração secreta de Deus. E certamente, se ele não trabalhasse internamente nas mentes dos homens, não poderia ter sido dito corretamente que ele tira a lábia do verdadeiro e a prudência dos anciãos, tira o coração dos príncipes da terra para que andem por caminhos tortuosos. Para o mesmo efeito, frequentemente lemos que os homens são intimidados quando ele enche seus corações de terror. Assim, Davi deixou o acampamento de Saul, enquanto ninguém sabia disso, porque um sono de Deus havia caído sobre todos. Mas nada pode ser mais claro do que os muitos trechos que declaram que ele cega as mentes dos homens e os golpeia com vertigem, os embriaga com um espírito de estupefação, os torna insensatos e endurece seus corações. Até essas expressões, muitos tentam restringir as permissões, como se, ao destruir os reprovados, ele permitisse que eles fossem cegados por Satanás. Mas, visto que o Espírito Santo diz claramente que a cegueira e a insensatez são infligidas pelo justo juízo de Deus, a solução é totalmente inadmissível. Ele é dito ter endurecido o coração de Faraó, tê-lo endurecido ainda mais e confirmado. Alguns escapam dessas formas de expressão com uma cavilosidade tola, porque se diz em outro lugar que Faraó endureceu seu próprio coração, fazendo com que sua vontade fosse a causa do endurecimento, como se as duas coisas não se correspondessem perfeitamente, embora em sentidos diferentes, ou seja, os homens, embora agindo sob a ação de Deus, ao mesmo tempo também agem. Mas eu retruco a objeção àqueles que a fazem. Se endurecer significa apenas mera permissão, a contumácia não pertenceria propriamente a Faraó. Agora, poderia algo ser mais fraco e insípido do que interpretar como se Faraó apenas tivesse se permitido ser endurecido? Podemos adicionar que as Escrituras cortam toda a possibilidade para tais cavilações. Eu, diz o Senhor, endurecerei o seu coração. Êxodo 4:21. Assim também Moisés diz dos habitantes da terra de Canaã que saíram para a batalha porque o Senhor endureceu seus corações. Josué 11:20. A mesma coisa é repetida por outro profeta. Ele virou os seus corações para odiar seu povo. Salmo 105:25. Da mesma forma, em Isaías, ele diz dos assírios: eu o enviarei contra uma nação hipócrita e contra o povo da minha ira, darei a ele uma ordem para tomar o despojo e a presa. Isaías 10:6. Não que ele queira ensinar ao homem ímpio e obstinado a obedecer espontaneamente, mas porque ele os inclina a executar seus juízos, como se carregassem suas ordens gravadas em suas mentes. E assim parece que eles são impelidos pela simples determinação de Deus. Reconheço de fato que Deus muitas vezes age nos reprovados, intervindo pela agência de Satanás, mas de tal maneira que Satanás realiza sua parte apenas como é impelido e só tem sucesso na medida em que é permitido.
O espírito maligno que perturbou Saul é dito ser do Senhor. 1 Samuel 16:14, para indicar que a loucura de Saul era uma justa punição de Deus. Satanás também é dito cegar as mentes daqueles que não creem. 2 Coríntios 4:4. Mas como isso, senão que um espírito de erro é enviado pelo próprio Deus, fazendo com que aqueles que se recusam a obedecer à verdade creiam em uma mentira? De acordo com a visão anterior, disse: se o profeta for enganado, quando ele falar uma coisa, eu, o Senhor, o enganei. Ezequiel 14:9. De acordo com a visão posterior, é dito que ele entregou os homens a um entendimento reprovado, Romanos 1:28, porque ele é o autor especial de sua própria vingança justa, enquanto Satanás é apenas seu ministro. Mas como já discutido no segundo livro, capítulo 4, seções 3 e 4, ao tratar da questão da liberdade humana, este assunto será novamente considerado. O pouco que foi dito até agora parece ser tudo o que a ocasião exige. A soma de tudo é esta: a vontade de Deus é dita como sendo a causa de todas as coisas. Todos os conselhos e ações dos homens devem ser considerados como governados por sua providência, de modo que ele não apenas exerce seu poder sobre os eleitos, que são guiados pelo Espírito Santo, mas também força os reprovados a servi-lo. Seção 3. Como afirmei até agora, apenas o que é claramente e inequivocamente ensinado nas Escrituras. Aqueles que não hesitam em estigmatizar o que assim é ensinado pelos oráculos sagrados devem estar atentos ao tipo de censura que empregam. Se, sob o pretexto de ignorância, buscam o louvor da modéstia, o que pode ser mais arrogante do que dizer uma palavra em oposição à autoridade de Deus, como, por exemplo, eu penso de outra forma. Eu não gostaria que este assunto fosse abordado, mas se blasfemam abertamente, o que ganharão ao atacar o céu? Tal petulância, de fato, não é nova. Em todas as eras houve homens ímpios e profanos que rapidamente atacaram esse ramo da doutrina, mas o que o Espírito declarou de antigo pela boca de Davi, Salmo 51:6, eles sentirão pela experiência ser verdade. Deus vencerá quando for julgado. Davi indiretamente repreende a insensatez daqueles cuja licença é tão desenfreada que de seu rastejante pedaço de terra não apenas pleiteiam contra Deus, mas também arrogam a si mesmos o direito de censurá-lo. Ao mesmo tempo, ele insinua brevemente que as blasfêmias que eles vomitaram contra o céu, em vez de alcançar a Deus, apenas ilustram sua justiça quando as névoas de suas calúnias se dissipam. Mesmo nossa fé, por ser fundada na palavra sagrada de Deus, é superior a todo o mundo e é capaz de sua altura de olhar para essas névoas. A primeira objeção deles, de que se nada acontece sem a vontade de Deus, ele deve ter duas vontades contrárias, decretando por um conselho secreto que ele proíbe abertamente em sua lei, é facilmente refutada. Mas antes de respondê-la, gostaria de lembrar novamente aos meus leitores que essa cavilosidade não é contra mim, mas contra o Espírito Santo, que certamente ditou esta confissão a esse homem santo, Jó. O Senhor deu e o Senhor tomou. Quando, após ser saqueado por ladrões, ele reconhece que a injustiça e a maldade deles eram uma justa punição de Deus. E o que dizem as Escrituras em outro lugar? Os filhos de Eli não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os mataria. 1 Samuel 2:25. Outro profeta também exclama: nosso Deus está nos céus, ele fez tudo o que lhe agradou. Salmo 115:3. Mostrei de forma clara o suficiente que Deus é o autor de todas aquelas coisas que, de acordo com esses objetores, acontecem apenas por sua permissão inativa. Ele testifica que ele cria a luz e as trevas, forma o bem e o mal, Isaías 45:7. Que nenhum mal acontece que ele não tenha feito, Amós 3:6. Diga-me se Deus exerce seus juízos de boa ou má vontade, como Moisés ensina que quem é acidentalmente morto pelo golpe de um machado é entregue por Deus nas mãos de quem? Já mostrei de forma clara o suficiente que Deus é o autor de todas aquelas coisas que, de acordo com esses objetores, acontecem apenas por sua permissão inativa. Ele testifica que ele cria a luz e as trevas, forma o bem e o mal, Isaías 45:7. Que nenhum mal acontece que ele não tenha feito, Amós 3:6. Diga-me se Deus exerce seus juízos de boa ou má vontade, como Moisés ensina que quem é acidentalmente morto pelo golpe de um machado é entregue por Deus nas mãos de quem o feriu. Deuteronômio 19:5. Assim, o Evangelho, pela boca de Lucas, declara que Herodes e Pôncio Pilatos conspiraram para fazer o que tua mão e teu conselho haviam determinado antes de ser feito. Atos 4:28.
E, na verdade, se Cristo não foi crucificado pela vontade de Deus, onde está a nossa redenção? Ainda assim, a vontade de Deus não está em contradição consigo mesma. Ela não sofre mudança. Ele não finge não querer o que ele quer. Mas, embora em si mesmo a vontade seja uma e indivisível, para nós ela parece múltipla, porque, devido à fraqueza de nosso intelecto, não conseguimos compreender como, embora de maneira diferente, ele quer e não quer a mesma coisa. Paulo chama a convocação dos gentios de um mistério oculto e logo depois acrescenta que nela se manifestou a multiforme sabedoria de Deus. Efésios 3:10. Sendo assim, devido à insensibilidade de nossos sentidos, a sabedoria de Deus parece múltipla, ou, como um antigo intérprete traduziu, multiforme. Devemos, portanto, imaginar alguma variação em Deus, como se ele mudasse seu conselho ou discordasse de si mesmo? Não. Quando não conseguimos compreender como Deus pode querer que seja feito o que ele nos proibiu de fazer, devemos lembrar de nossa imbecilidade e ter em mente que a luz na qual ele habita não é sem razão chamada de inacessível. Timóteo 6,16, porque está envolta em trevas. Portanto, todos os homens piedosos e modestos aceitarão prontamente o sentimento de Agostinho. O homem, às vezes, com boa vontade, deseja algo que Deus não deseja, como quando um bom filho deseja que seu pai viva, enquanto Deus deseja que ele morra. De novo, pode acontecer que o homem, com má vontade, deseja o que Deus deseja retamente, como quando um filho mau deseja que seu pai morra, e Deus também deseja isso. O primeiro deseja o que Deus não deseja. O segundo deseja o que Deus também deseja. No entanto, o afeto filial do primeiro é mais consonante à boa vontade de Deus, embora desejando de maneira diferente, do que o afeto antinatural do segundo, desejando a mesma coisa. Tanto a aprovação quanto a condenação dependem do que é adequado no homem, e o que em Deus se refere à vontade e a qual fim a vontade de cada um se destina. Para as coisas que Deus deseja corretamente, ele as realiza pelas más vontades dos homens maus. Ele disse um pouco antes que os anjos apóstatas pela revolta e todos os reprovados, quanto a si mesmos, fizeram o que Deus não desejava. Mas em relação à sua onipotência, era impossível para eles fazerem o contrário, pois embora agissem contra a vontade de Deus, sua vontade é cumprida neles. Daí ele exclama: grande é a obra de Deus, esquisita em tudo o que ele deseja, de modo que, de uma maneira maravilhosa e inefável, não é feito sem sua vontade o que é feito contra ela, porque não poderia ser feito se ele não permitisse, nem o permite de má vontade, mas de boa vontade, e não permitiria que o mal fosse feito se não fosse onipotente para tirar o bem do mal. Seção 4. Da mesma forma, é resolvida, ou melhor, desaparece espontaneamente outra objeção. Se Deus não apenas usa a agência dos ímpios, mas também governa seus conselhos e afetos, ele é o autor de todos os seus pecados e, portanto, os homens, ao executar o que Deus decretou, são injustamente condenados, porque estão obedecendo à sua vontade. Aqui, a vontade é confundida de maneira inadequada com o preceito, embora seja óbvio por inúmeros exemplos que há a maior diferença entre elas. Quando Absalão profanou a cama de seu pai, embora Deus tenha se agradado em vingar o adultério de Davi, não ordenou que um filho desonesto cometesse incesto, a menos que, talvez, em respeito a Davi, como Davi mesmo diz das maldições de Simei, pois embora confesse que Simei age por ordem de Deus, ele de modo algum elogia a obediência, como se aquele cão petulante tivesse obedecido a um mandamento divino, mas reconhecendo em sua língua o açoite de Deus, submete-se pacientemente a ser castigado. Assim, devemos manter que, embora por meio dos ímpios Deus realize o que ele secretamente decretou, eles não são desculpáveis, como se estivessem obedecendo ao seu preceito, o qual destroem segundo seus próprios desejos. Como essas coisas que os homens fazem de maneira perversa são de Deus e governadas por sua providência secreta, é claramente demonstrado na eleição do rei Jeroboão, Reis 12:20, na qual a precipitação e a insensatez do povo são severamente condenadas por perverterem a ordem sancionada por Deus e se rebelarem de maneira pérfida contra a família de Davi. No entanto, sabemos que era vontade de Deus que Jeroboão fosse ungido, daí a aparente contradição nas palavras de Oséias. Oséias 8, 4, 13 e 11, pois embora Deus tenha reclamado que o reino foi erguido sem seu conhecimento e contra sua vontade. Em outro lugar, declara que deu ao rei Jeroboão, em sua ira, como podemos reconciliar as duas coisas.
que o reinado de Jeroboão não era de Deus, e, no entanto, Deus o nomeou rei. Dessa forma, o povo não poderia se revoltar contra a família de Davi sem se livrar de um jugo divinamente imposto a eles. E ainda assim, Deus não foi privado do poder de punir a ingratidão de Salomão. Portanto, vemos como Deus, embora não queira a traição, com outra visão, justifica a revolta. E assim Jeroboão, ao inesperadamente receber a unção sagrada, é incitado a aspirar ao reino. Por esse motivo, a história sagrada diz que Deus levantou um inimigo para privar o filho de Salomão de parte do reino. Em Reis 11, 23. Que o leitor considere diligentemente ambos os pontos. Como era a vontade de Deus que o povo fosse governado pela mão de um rei, sendo que sua divisão em duas partes era contrária à sua vontade, e ainda assim essa mesma vontade originou a revolta. Pois certamente, quando Jeroboão, que não tinha tal pensamento, é incitado pelo profeta verbalmente e pelo óleo da unção a esperar pelo reino, a coisa não foi feita sem o conhecimento ou contra a vontade de Deus, que a havia expressamente ordenado. E, no entanto, a rebelião do povo é justamente condenada, pois foi contra a vontade de Deus que eles se revoltaram contra a descendência de Davi. Por essa razão, depois é acrescentado que, quando Roboão desprezou orgulhosamente as orações do povo, a causa foi do Senhor, para que ele cumprisse a sua palavra, que o Senhor falou por meio de Aías. Reis 12, 15. Veja como a unidade sagrada foi violada contra a vontade de Deus, enquanto ao mesmo tempo, com sua vontade, as 10 tribos foram afastadas do filho de Salomão. A isso pode ser acrescentado outro exemplo semelhante: o assassinato dos filhos de Acabe e o extermínio de toda a sua progenitura pelo consentimento, ou melhor, pela agência ativa do povo. Jeú diz, na verdade, nada cairá à terra da palavra do Senhor, que o Senhor falou concernente à casa de Acabe, pois o Senhor fez o que falou por meio de seu servo Elias. Reis 10, 10. E ainda, com justa razão, ele repreende os cidadãos de Samaria por terem prestado sua ajuda. Sede justos. Eis que eu conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou todos esses? Se não me engano, já mostrei claramente como o mesmo ato que uma vez trai a culpa do homem e manifesta a justiça de Deus. Mentes modestas sempre se satisfarão com a resposta de Agostinho, visto que o Pai entregou o Filho Cristo, seu próprio corpo, e Judas, seu mestre, como em tal caso Deus é justo e o homem culpado. Mas justo porque, no único ato que eles fizeram, as razões pelas quais o fizeram são diferentes. Se alguém não estiver perfeitamente satisfeito com essa explicação, que atentem para o que Agostinho observa em outro lugar. Quem pode deixar de tremer diante desses julgamentos, quando Deus age conforme sua vontade até nos corações dos ímpios, ao mesmo tempo rendendo a eles conforme suas obras? E certamente no que diz respeito à traição de Judas, não há menos fundamento para lançar a culpa do crime sobre Deus, porque ele se agradou que seu filho fosse entregue à morte e o entregou, assim como para atribuir a Judas o louvor de nossa redenção. Daí Agostinho, em outro lugar, observa corretamente que, quando Deus faz sua investigação, ele não olha para o que os homens poderiam fazer ou para o que fizeram, mas para o que desejavam fazer, assim levando em conta sua vontade e propósito. Aqueles para quem isso parece severo deveriam considerar até onde sua capciosidade tem direito a alguma tolerância, enquanto, com base em seu excesso de capacidade, rejeitam uma questão claramente ensinada nas Escrituras e se queixam da anunciação das verdades que, se não fossem úteis para ser conhecidas, Deus nunca teria ordenado que seus profetas e apóstolos ensinassem. Nossa verdadeira sabedoria é abraçar com meiga docilidade e sem reservas tudo o que as Sagradas Escrituras entregaram. Aqueles que se entregam à sua petulância, uma petulância manifestamente dirigida contra Deus, não merecem uma refutação mais longa. Fim da seção 29. Fim das instituições da religião cristã. Livro 1.